E vamos dar sequência aqui, né? E eu vou chamar agora o Samir, tá? O Samir, ele é superintendente de dados do Banco Pan, tá? E ele vai apresentar o case do banco, né? Do Banco Pan. E o título da palestra é O Pilar Estratégico da Migração do seu Data Lake para a Cloud, alavancando a geração de valor para o negócio. Bom, Samir, vamos lá. Seja bem-vindo. Arrebenta aí na apresentação. Bora lá. Tudo bem, Bergão? Obrigado aí pela oportunidade. Acho que é muito legal poder ter essa manhã aqui para a gente discutir sobre dados, ver cases reais e etc. Muito legal mesmo. Como você citou aí, né, o título da nossa palestra aqui é Governança de Dados como um pilar estratégico para a migração do nosso Data Lake para a Cloud, né? Principalmente olhando sempre geração de valor para negócio. Antes de começar, só queria me apresentar. Eu sou o Samir, sou Head de Dados do PAN, tenho 20 anos de experiência em TI, sendo os últimos 7 dedicados à engenharia, governança, dados em geral. Tá? Sou apaixonado por dados e como eles vêm mudando o mundo, eu costumo dizer que dados é quase um paradigma, porque quase tudo passa por dados e como que a gente gere eles. E eu gosto bastante de um ambiente leve e descontraído, onde a gente consiga ter uma interação bem horizontal, sem hierarquia de cargos e etc. Falando um pouquinho do PAN, brevemente, só para que todo mundo conheça um pouquinho dos números importantes que o banco vem gerando. Nesse último trimestre, a gente chegou aí a 15,2 milhões de clientes, então a gente vem crescendo constantemente, tanto em banco digital quanto na nossa carteira de crédito, apresentando resultados importantes aí em lucro recorrente trimestre a trimestre. Trazendo um pouquinho de contexto de onde a gente saiu e por que a governança de dados tem um pilar tão importante, né? E aí, antes de começar, já trago o ponto de agradecimento ao Bergson, a BLR Data, que nos ajudou nesse começo, nesse mapeamento, nesse deep dive que a gente deu na nossa situação existe, e nos ajudou a traçar um plano para o nosso target state, que é um pouquinho do que eu vou contar aqui das evoluções que tivemos, tá bom? Então, quando a gente olha no início da jornada, a gente tinha um ambiente totalmente on-premise, onde, a título de curiosidade, a gente tem usuários de dados bastante sêniores no que tange como utilizar o dado, ferramentas de visualização, SQL e etc. Então, eles usavam esses dados em um ambiente on-premise. Tínhamos ferramentas ali de ETL também baseado nessas tecnologias, onde a gente, para evoluir, mudar de patamar, ganhar tempestividade, ganhar escala, etc., a gente precisávamos reescrever muito desses processos, né? Isso, obviamente, direciona custo, né? Putz, tem um legado de anos aqui de processos escritos, refazer isso em uma nova tecnologia traz um custo. E, consequentemente, isso sempre entra num trade-off entre entregar coisas novas, reescrever ou migrar coisas que já existem para uma nova plataforma. E o time to market disso. Atrelado a tudo isso, a gente tem a limitação de um ambiente on-premise. Ou seja, tem limitação de processamento, tem limitação de disco, etc. E nem sempre é simplesmente botar mais disco. A gente sabe que infras on-premise tem suas limitações, consequentemente gerando instabilidade nos nossos ambientes e afetando nossa produtividade e entrega. Desculpa, a bateria acabou. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ajuda? Ok. Peço desculpas, só ajustando aqui. Vamos lá. Beleza. Então, aqui afetando nossa produtividade e entrega, né? Então, adicionalmente a isso, a gente se deparou com um problema adicional, que eram os silos de dados, que a gente chama aqui de dados departamentais, né? Então, obviamente, quando a gente tem silos de dados e departamentais, cai sempre a pergunta, qual devo usar? Eu não tenho uma documentação direcionando a melhor fonte de dados.
Beleza, dado o cenário, a gente criou uma estratégia de abordagem para fazer essa migração e garantir que isso seja governado. Como, né? Então, o topo da pirâmide é patrocínio dos sponsors, participação de todos os diretores, nosso presidente Cadu super engajado na agenda, meta da diretoria. Para quê? Para que a gente consiga garantir que isso seja top-down, ou seja, precisamos implementar um programa de governança de dados, isso vai trazer valor a médio e longo prazo, com certeza. Toda a parte de arquitetura. Então, aqui os meus colegas já falaram bastante sobre arquitetura e etc., mas como que a gente refatora, refaz a arquitetura e mantém em voo o que já existe. Afinal, a gente não consegue desligar um e ligar outro do dia para a noite. Isso é um processo, é uma evolução. E tudo isso tem que ser não para criar foguete da NASA, mas sim para percepção de valor. Ou seja, estou aplicando técnicas de reengenharia, refatoração, para que o negócio entenda que aquilo tenha valor e consiga alavancar os resultados do banco. Engajamento. Então, cara, não adianta nada construir plataforma, não adianta nada construir lake, não adianta nada colocar um programa de governança de dados se a gente não tem uma adoção de toda a corporação. Eu costumo dizer que governança de dados não é uma área, é a empresa inteira. Se todos não tiverem uma cabeça de governança de dados, e a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer da apresentação, a gente não consegue, de fato, enraizar o que é e como deve ser a governança de dados. Então, aqui, e como que a gente engaja uma área de negócio? Mostrando resultado, trazendo valor para eles, demonstrando como que aquilo pode melhorar o time to market dele, utilizar um dado de qualidade, saber onde está a informação, não usar dado errado, etc. E para isso a gente usa diversos artifícios, como guildas, workshops, Confluence, cursos, etc. E a base da pirâmide, governança de dados, ou seja, tudo isso é suportado por ela. Então, catálogo, onde está o melhor dado, qual que é o conceito daquele dado, qual que é o termo de negócio. Eu sou assertivo, eu vou no dado correto. Tudo isso com um padrão e bem organizado. E aí agora a gente vai entrando um pouquinho mais em cada um desses pilares, né? Então, quando a gente olha aqui para sponsors, como que a gente garante que eles estejam comprados na agenda e que eles consigam participar e principalmente dar o direcionamento estratégico, né? Cara, não tem jeito. Reuniões ali, periódicas, no nosso caso aqui, quinzenais, presidente do banco, CTO, CFO, todo mundo junto, numa agenda única, entendendo o valor do que é dados para o banco. Tá? E aí, óbvio que a gente, dentro dessas discussões, a gente consegue priorizar quais são os próximos desafios. Ou inclusive, dando o posicionamento de como está andando a evolução desses desafios. E isso nos permite que a gente consiga discutir área a área e qual é o desafio daquela área específica. Quando a gente vai para a arquitetura, e aí, uma vez que eu tenho os desafios de negócio bem claros, eu preciso começar a montar o meu roadmap de como executar aquilo. Então, eu preciso ter um slide mais acadêmico aqui, mas uma layer de estratégico, tático e operacional, onde a gente começa a entender a cadeia do valor, a gente começa a entender a minha visão as is, como que eu vou chegar na minha visão to be, começo a entender os meus modelos, coloco ali modelo de interesse, modelo lógico, modelo físico, começo a organizar a casa, crio as minhas terminologias, quais são os meus termos de negócio, começo a evoluir isso para ter repositórios de dados com qualidade e chegando até a um MDM. E aí, quando a gente fala em aplicar Analytics, a gente já vai estar aplicando Analytics em cima de um dado que a gente tem confiança de estar bem modelado e com qualidade. E aí, acho que aqui eu vi meus colegas comentando de como governar dados de origem. Super concordo, não tem como a gente governar apenas o destino, né? Então a gente precisa saber quem são os produtores da informação, quais são os tipos de dados que esses produtores geram, como que aquele dado entra dentro do nosso data lake, centralize, etc. E aí, a partir daí, a gente começa a ter
os processos de qualidade, os pontos de controle em cima exatamente de cada um dos tipos de dados que a gente tem. Então, a gente pode ter dados que vêm de arquivo de fornecedor, pode ser um evento, pode ser um banco de dados relacional, enfim, são diversos tipos de fontes de origem, e aí, para cada um, a gente dá um tratamento específico para ele. Engajamento. Quando a gente entra em engajamento, aí é a hora que a gente brinca aqui de ter jogos exclusivos para o seu console, né? Muita gente compra um console por ter um jogo exclusivo. Então, como que eu consigo entregar um dado que antes ele não conseguia, por exemplo, ele tinha que fabricar aquele dado, uma visão especializada, e eu entrego aquilo pronto para ele dentro da plataforma. Com qualidade e com toda a parte de documentação. Então, eu preciso fazer com que ele tenha uma retrocompatibilidade com o que é novo e com os antigos que ele já usava. Então, como que eu consigo governar dados dos quais ele já trabalhava, que são dados legados, com dados novos, para ele gerar uma terceira, quarta, quinta visão? Eu preciso fazer com que as áreas consigam compartilhar dados. Afinal de contas, elas produzem dados umas para as outras, e com isso, através de governança, e aí, enfim, LGPD, GPO, etc., como que a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente não quebre nenhum desses pontos e consiga fazer isso dentro da plataforma com segurança e com boas práticas. E, obviamente, eu preciso capacitar as pessoas para que elas façam tudo isso, eu preciso treiná-las. De nada adianta eu entregar uma plataforma, ferramentas, dados, etc., se eu não tiver pessoas que saibam utilizar aquela plataforma de forma adequada. E aí a gente entra aqui no nosso core, que é a governança de dados, né? E aí a gente faz algumas brincadeiras aqui para tangibilizar a importância da governança de dados, né? Então, a gente fez uma analogia a um jogo de futebol, e a gente fala o seguinte, cara, para o time entrar em campo, ele precisa ter uma escalação. A gente precisa saber quais são os jogadores que estão lá disponíveis, se eles estão aptos ou não. A gente precisa ter os dados catalogados. Aquele dado tem algum problema, aquele dado está bom, aquele dado deve ser usado, enfim, uma indicação de uso daquele dado. Todo jogo tem hora certa para começar, né? Então, putz, o dado também, ele tem uma hora certa para chegar, você não pode perder ele de periodicidade, tempestividade, etc. Não adianta nada você estar utilizando, gerando um relatório, etc., com dado de 30 dias atrás, por exemplo. O jogo ele tem uma arbitragem, né? Então, cara, ele precisa ter um dono, ele precisa ter alguém que olhe e fala quais são as regras daquele dado. Ele está indo pelo caminho certo? Ele tá mantendo ali o que era estipulado para ele? E aí o VAR, né? É um pouco mais novo o VAR, mas o dado tem qualidade? É muito ruim passar a percepção para os nossos usuários de que eles estão utilizando um dado e ele precisa falar que aquele dado veio quebrado, aí você tem que fazer uma query para identificar se o dado está quebrado ou não. Então a gente faz analogia com o VAR aqui, que a gente tem certeza se o dado está ou não com um problema. E aí, enfim, a gente precisa, baseado em tudo isso, começar o nosso programa de governança de dados. Então aqui a gente traz os pilares de governança, né? Modelagem, metadados, qualidade, segurança e etc. Mas por onde começar, né? Então aqui, como eu comentei, como a gente tinha as agendas periódicas com os nossos sponsors, o primeiro passo que a gente fez foi, e a gente já tinha feito uma análise em cima de arquitetura e definição de domínios de dados, etc., a gente utilizou este comitê para definir os nossos owners e stewards e explicá-los sobre a responsabilização, o accountability deles sobre os dados. Então, a partir daí, a gente definiu domínios dos dados, quem era o owner, quem era o steward. Isso é muito importante para a nossa jornada, principalmente de catalogação, geração de metadados e etc. E como que a gente se comunicou com owners e stewards? Né? A gente falou, cara, eu preciso aqui que você me dê inputs para te entregar algumas coisas. Né? Então, os inputs que a gente pediu, requisito de negócio, expectativa de qualidade,
padrões, metadados, de onde o dado vem, etc. O que eu vou te entregar em contrapartida? Eu vou te entregar padrões definidos, certificação das bases, informações centralizadas, uma documentação rica que facilite a sua vida e que você não tenha que responder para todas as outras pessoas sobre o dado e que aquilo esteja documentado, aquilo vire um ativo para o banco. E aí a gente, reunindo tudo isso, a gente começou a montar o nosso catálogo de dados. Então, a partir daí a gente colocou todas as tabelas, descrições das tabelas, campos, descrição dos campos, informações sobre os campos, informações sobre LGPD, regra de validação dos campos e etc. Aí, obviamente, o catálogo, num primeiro momento, ele é uma ferramenta que ele te entrega informações sobre os dados, mas a gente pode entender o catálogo como algo descritivo, apenas como informações de onde está o dado e o que significa o dado, ou como algo além, que ele te informa tudo isso e, adicionalmente, ele traz informações de quando ele foi a última vez que foi atualizada, variação de número de linhas, informação sobre a qualidade e o comportamento daquele dado. E também informações sobre o owner e o steward daquele cara. Por quê? Porque é importante, primeiro, para ele conceder acesso, para ele discutir qual é a finalidade do uso e etc. E para que ele até consiga tirar dúvidas com o steward, caso necessário. E aí, na parte ali de engajamento, a gente falou um pouquinho de trazer o ponto de premiação, gamification, etc. Então, semanalmente, a gente mostra a evolução da completude de metadados por conjunto de dados. Então, uma vez que eles têm dono, eles querem sempre aparecer bem na foto. Então, a gente vai mostrando a evolução e, conectado com o comitê executivo, a gente consegue direcionar a priorização e etc. em cima da completude desses metadados. E é bastante interessante ver, porque recorrentemente periodicamente a gente tem reuniões com os stewards, e existe um engajamento e uma percepção de valor bem grande sobre este trabalho, que obviamente não veio no momento zero e que é uma construção. Uma vez que eu tenho um catálogo, e eu estou em comunicação com os meus owners e stewards, eu preciso começar a falar com a corporação, não somente com esses caras que conhecem, vivem, respiram dados, né? Mas eu preciso, como eu comentei, o programa de governança de dados não é de uma área, ele é um programa da empresa. Então, por isso é importante que eu tenha uma comunicação fluida com todos e com um linguajar ou um idioma que todos consigam entender. Para isso, a gente criou o nosso portal de governança de dados, que é no portal corporativo do Banco Pan, onde a gente consegue colocar ali o que é dado, quem são os owners, como solicitar acesso, onde encontrar o catálogo, onde falar com a governança de dados, quem são as pessoas da governança e assim por diante. Então, isso vai nos ajudando a cada vez mais dar um passinho para dentro das áreas de negócio e, com isso, convidá-las a conhecer mais esse universo e sair daquele mundo inicial de silos de dados, onde apenas uma pessoa conhece o dado e etc. Adicionalmente a isso, a gente precisa capacitar as pessoas. Então, aqui a gente construiu um treinamento interno, onde a gente trouxe conceitos de governança de dados e colocou como obrigatoriedade para todas as pessoas de tecnologia e para todos os usuários de áreas de negócio que utilizam dados fazer. Então, é algo controlado tanto por nós de governança de dados quanto pelo RH. Toda a corporação precisa fazer esse treinamento. E a gente acompanha qual é a avaliação desse treinamento, qual o percentual de completude dos colaboradores de determinada áreas nesse treinamento, e a gente vai fazendo, sim, a cobrança em cima da realização desse cara, porque entendemos que tem valor e que é importante e que precisamos ter a realização desse treinamento por todos os nossos colaboradores. Uma vez que a gente tem instituído esse conceito e a governança ela começa a penetrar nas áreas de negócio, a gente começa a falar
do analytics disso, né? Então, beleza, todo mundo sabe o que é governança, entendi que tem catálogo, entendi que tem metadados, entendi que tem uma plataforma, uma cloud, tá, legal, mas tá bom ou tá ruim? Então a gente começa a aplicar analytics em cima dessa governança de dados, trazendo indicadores. Acho que não tem como uma área de dados ela vai responder essas perguntas sempre baseadas em números, né? Então aqui a gente traz periodicamente também percentual de completude dos metadados, percentual da capacitação ao lado que eu trouxe aqui. Então, aos pouquinhos a gente vai dando a percepção de valor agregado para a corporação, baseado em números e baseado em indicadores. E para tudo a gente tem indicador, tá? Então, acompanhamento dos stewards, como é que eles estão fazendo o progresso deles semana a semana, quem que é o gamification novamente, quem que é o cara que está fazendo mais metadados, quem é o cara que está fazendo mais metadados com qualidade, como é que está o acesso ao portal de governança de dados, como é que a corporação está aderindo ao que a gente está produzindo, porque isso é muito importante, não adianta você fazer um catálogo, fazer um portal, se ninguém usa. Então a gente precisa medir a adoção, o impacto que isso está gerando. Se gerar valor, obviamente as pessoas vão acessar, então é uma via de mão dupla, né? Então, quanto mais acesso, mais percepção de valor, porque as pessoas têm interesse em entrar. Até chegarmos na usabilidade do Data Lake, né? Então, uma vez que eu tenho todas as fontes mapeadas, todos os usuários mapeados, tem uma concessão de acessos adequada, como é que eu consigo saber quais são os dados que estão sendo utilizados e por quem, e se a plataforma está tendo uma adoção, né? Então, aqui a gente começa a trazer indicadores de queries executadas, qual área está acessando qual dado, ela deveria, de fato, estar acessando aquele dado, e isso começa a nos trazer insights no sentido de, será que determinada área que está usando um dado deveria estar mesmo, ou até mais? Por que ela não está usando um dado que possivelmente deveria? Então, esses indicadores e essas métricas começam a enriquecer e nos ajudar a propor cada vez mais a adoção da plataforma e da governança de dados. Mas nada adianta eu ter dados, plataforma, ferramentas, treinamento, etc., se o conteúdo não for bom, né? Então, o Data Quality entra aqui com uma força muito grande, porque eu faço todo esse movimento, convenço a corporação, entendemos que tem valor, a galera está aderindo, está produzindo, só que ele vai fazer um select na base, a base está quebrada. Não dá. Então, a gente criou aqui uma métrica, que a gente chama selagem dos dados, onde a gente tem dois vértices, né? Dois eixos, perdão. Metadados e aspectos de qualidade. Então, a gente olha ali se a defasagem da tabela, o owner, servidor, origem do dado, se temos validação dos campos, se está alinhado com o negócio, se as bases têm critérios aplicados de qualidade, seja unicidade, validade, completude, veracidade, etc. E aí a gente aplica o resultado dessa equação na nossa matriz ali, que dá um selo de bronze até ouro, né? Então, dando um exemplo, eu posso ter, por exemplo, um metadados top, super bem preenchido, mas que o dado não chega quebrado, o dado vem com domínio inválido e etc. Ele é um dado bronze. Então, para ele ser um ouro, ele precisa ter esses dois eixos muito bem definidos e executados, né? Eu preciso entregar um dado documentado e com qualidade para o meu usuário. E, obviamente, como eu comentei, tudo tem indicadores. Indicadores e eu consigo ver tudo isso que está sendo coletado através de dashboard, onde eu consigo ver movimentação do dado, consigo ver variação de linha, consigo ver quantidade de queries, consigo ver a adoção do dado, através sempre de dados e dashboards entregues para o nosso usuário, né? A gente produz para gerar valor para o negócio. Então, o negócio consegue, antes de usar um dado, saber que ele tem ou não um problema. E que ele confia no dado, obviamente. Com tudo isso funcionando e conectado, a gente começa a evoluir para um sistema de recomendação. Então, é um pouquinho daquilo que eu comentei, no sentido de
Um usuário que usa um determinado dado, por que o colega dele da mesma área não está usando? Putz, eu consigo começar a fazer um modelo de recomendação de uso, ou mesmo de áreas correlatas. Uma pessoa que está usando um determinado dado, a área correlata não está usando, o modelo consegue propor isso para eles. Então, a gente sai de um modelo onde existiam silos e conhecimentos entranhados em pessoas, e a gente passa para um modelo onde a gente consegue aplicar documentação, controle, qualidade, inclusive começar a colocar inteligência de proposição de uso dos dados. Qual que é o resultado dessa equação toda que eu contei para vocês? Hoje a gente tem mais de 1.400 tabelas no nosso Data Lake, temos mais de 310 usuários utilizando diariamente esse ambiente, executando mais de 2.500 queries por dia e com percepção de geração de valor, produtividade, assertividade. Então, foi uma jornada de 10 meses, uma jornada relativamente jovem, mas que a gente, de fato, conseguiu, através de governança de dados, através das disciplinas de dados, trazer uma percepção de valor muito forte para os nossos usuários e entregar algo de valor para eles. Era isso que eu tinha para contar para vocês, tá bom? Acho que falei bem rápido aqui, mas estou à disposição para dúvidas. Legal, Samir. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Beto. Mandou ver de novo, muito bem. Tá? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, o pessoal já colocou. Né? Então, vou estar passando aqui para vocês. Tá? Só antes de começar, deixa eu colocar uma observação, que eu ia falar tanto no case da Genial, quanto no case da Nelway, quanto no case da PAN, que é um indicador. Né? Esse indicador não falha, né? É o brilho nos olhos, né? O brilho nos olhos dos times, e sem exceção, né? Nas 3 empresas, né? Eu cheguei a comentar isso já com vocês, né? Esse indicador aí era bem visível, né? As pessoas super empolgadas, super motivadas, engajadas, né? Conscientes do trabalho que é para ser feito. Esse indicador também não falha, né? A gente não consegue metrificar ele, né? Mas no olhar, não é? Isso é extremamente importante. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui, tá? Ricardo pergunta: Samir, o que levou o PAN a migrar sua estratégia de Data Lake para Cloud? E como lidou com a questão da privacidade e segurança dos dados? Você Perfeito. Pode citar 5 grandes ganhos com essa estratégia? Parabéns pela apresentação muito boa. Valeu, obrigado. Então, vamos lá. O que nos fez ir fazer uma adoção de uma estratégia para cloud foi muito pensando no nosso estado as is, do ano passado, que a gente tinha uma série de limitações dentro do nosso ambiente on-premise, e para tirarmos essas limitações, qual seria o custo de fazer isso, e pensando até numa jornada mais longa, como que a gente conseguiria escalar e garantir que um banco que vem crescendo com números tão expressivos conseguisse ter uma infraestrutura que acompanhasse. Então, o principal gate de decisão foi esse. Cara, hoje a gente, no nosso cenário atual, a gente tem uma série de limitações. Nós vamos migrar o nosso processo para uma cloud onde a gente vai conseguir escalar, ter ganhos e confiabilidade em cima dela. Dentro do PAN, e aí essa cadeira ela não está comigo, mas a gente tem uma área, um executivo de segurança da informação e uma área de DPO, que ela está muito presente em tudo isso, desde a concessão dos acessos, tanto de criação de usuário, acesso às tabelas, identificação dos owners, e toda a parte de segurança de como esse dado é armazenado e garantindo que as pessoas tenham acesso para um fim específico. Os ganhos que a gente teve, 5, vamos lá, vamos tentar listar 5. Primeiro, documentação. Então, esse movimento todo gerou uma aceleração muito grande em a gente documentar os dados.
Confiabilidade do dado, a gente aplicou técnicas de data quality que antes a gente não conseguia aplicar. Gestão dos dados, então a gente conseguiu de uma forma centralizada tirar silos, centralização dos dados, tirar silos dos dados e começar a colocar isso numa plataforma única onde a gente consiga monitorar. Acho que o mais latente de percepção para o usuário é performance, obviamente, quando a gente sai de um ambiente on-premise para cloud, putz, a gente consegue uma performance muito escalável. E eu acho que, por último, mas não menos importante, confiabilidade, né? Acho que é muito difícil a gente ter problemas de infraestrutura, servidor caiu, ter que reiniciar, etc., num ambiente cloud onde a gente consegue ter bastante redundância. Legal, Samir. Tem uma pergunta aqui do César. Eu até podia responder, mas vamos lá. Fizeram essa jornada aí, toda em só 10 meses? Fizeram. Mas complementa aí, Samir, vai lá. Cara, fizemos. A gente começou a jornada. Como que foi a nossa jornada, né? A gente começou em novembro, dezembro do ano passado. Lá a gente. Puta, acho que. E aí, até agradecendo novamente o Bergson aqui, a gente tomou uma decisão muito correta de contratar a BLR Data com o apoio do Bergson aqui para nos ajudar a mapear com didática, com processo, etc., tudo que a gente tinha, e ele nos ajudou também a trazer aqui um roadmap do que a gente precisava evoluir e quando a gente deveria fazer aquilo, né? E aí é até engraçado, porque o Bergson ele trouxe um roadmap para a gente fazer essa evolução de 18 meses. E na época a gente falou assim, Bergson, a gente vai fazer em 12. Eu lembro bem dessa conversa, ele falou, cara, acho difícil. Beleza, nos comprometemos a fazer em 12 meses. E aí, inclusive, a gente fez outros assessments com o Bergson periódicos ali para ir acompanhando e para que ele nos ajudasse a dar a direção do para onde a gente deveria ir, né? Então, a gente conseguiu evoluir muito, obviamente, eu costumo dizer que não tem, enfim, um programa de governança de dados e uma plataforma de dados, né? Então, essas evoluções aconteceram em 10 meses, obviamente a gente vai ter uma evolução muito grande ainda pela frente. E eu posso só complementar, Samir? Por favor. Uma coisa também que é muito importante aí, e eles foram muito felizes, foi a montagem do time. Então, assim, o time só tem casca grossa. Então, assim, não é um time grande, assim, né, em relação a outras companhias, mas, cara, são pessoas ali extremamente competentes, né, focadas. Então, o time hoje que contém é muito bom, tá? Um ponto, inclusive, fora da curva em relação ao que eu vejo no mercado, tá? E Bergson, desculpa, só aproveitando o ponto, que eu acho que o time deve estar ouvindo, eu preciso falar isso para todo mundo, né? Se eu estou apresentando isso hoje, com certeza é um trabalho brilhante que eles realizaram. Então, eu estou aqui muito mais como uma direção estratégica e contando um pouco da jornada, mas contratar bem, trazer pessoas super capacitadas que conseguem resolver, putz, parece óbvio, super fácil. Mas não é. Quem é gestor sabe o quanto que é difícil encontrar pessoas, convencê-las a vir com propósito, com dedicação, mantê-las motivadas, etc. Então, eu só tenho a agradecer esse time que eu tenho, que é fantástico, de fato. E outra coisa também, esses 10 meses foram a partir do início, né, do fim do assessment. Tá? Perfeito. Não entrou aí também. Perfeito. Vamos lá. Diana, poderia explicar com mais detalhes as métricas utilizadas para a qualidade dos dados? Como é gerenciado tudo isso? Vocês gerenciam dados não estruturados também? Se Beleza. Sim, como é feito? Tá bom. Vamos lá. O que a gente decidiu fazer aqui? Tá? E aí foi uma estratégia que a gente tomou desde o começo. A gente, muito pelo ponto de começar pequeno, provar valor e etc.,
na largada, a gente optou por não contratar uma ferramenta de mercado, até por conta de custo e etc. Tá? Então, uma vez que a gente tomou essa decisão, muitos dos nossos processos e ferramentas eles foram construídos in-house mesmo. Quando a gente olha para isso, a gente olha inclusive um framework de data quality que é da própria AWS, hoje nossa plataforma é a AWS, onde nós implementamos as principais métricas de Technical Data Quality, né? Então, eu valido para todos os campos e tabelas, né? Quantidade de registros, média, mediana, máximo, mínimo de campos numéricos, valido campos categóricos, enfim, eu reúno todas essas métricas básicas e a partir dessas métricas eu começo a fazer comparações entre elas. Então, exemplo, tá? Referência 1 contra a referência 2, qual foi a variação de quantidade de linhas? 10%, um exemplo. Hoje eu ainda não tenho uma inteligência falando que esses 10% é bom ou ruim. Isso ainda é julgamental através de dashboards, tá bom? O próximo passo de evolução nesta parte de data quality técnico é a gente aplicar as bandas de qualidade das métricas. Então, 10% é ruim, é bom, eu tenho que dar um alerta, eu tenho que fazer um escalation, eu tenho que questionar a sustentação, qualquer decisão que eu tenho que tomar em cima dessa métrica. Uma vez isso vencido, adicionalmente a isso, o que a gente tem para alguns nichos críticos de dados é o Business Data Quality. Exemplo, como que o comportamento do dado se movimentou de uma faixa para outra. Então, eu tinha uma população com uma renda determinada e 20% dessa população migrou para uma outra faixa de renda. Putz, isso está certo? Não está. Mas isso é análise de casos de uso de negócio, né? Então, o que a gente chama de Business Data Quality. Esses caras nós estamos cada vez mais acelerando a construção deles, mas eles são os caras que de fato geram valor e mudam o jogo em termos de uso do dado. Acho que eu respondi, né, Bertson? Respondeu. Tem vários aqui ainda. Vamos lá. Adilson, Samir, parabéns pelo case. Excelente apresentação. Eu queria saber o quão traumático foi, se foi, esta transição do modelo as is para o to be, já que tem uma mudança cultural envolvida. Ótima pergunta, cara. Não existe mudança sem dor, tá? Acho que bom ponto. E é por isso que o título da palestra remete à geração de valor para negócios, tá? Você simplesmente chegar para o negócio e sair do as is para o to be simplesmente por mudança tecnológica, eu acho que é muito difícil você conseguir a adoção e patrocínio das áreas de negócio. Então a gente sempre focou muito em cases de negócio, tanto que bem no iniciozinho da jornada e em outras casas, a gente tinha muito uma estratégia de ingerir dados por quantidade. Então, vou ordenar de A a Z e vou levar os dados. E aqui a gente, cara, falou, não, vamos fazer por case. Então, a gente pegava um case de negócio, quais são os dados que eles precisam, e aquele conjunto de dados a gente leva e consegue migrar um processo. Isso traz uma percepção de ganho para a área de negócio muito grande. É muito frustrante para a área de negócio falar assim, cara, faltou uma tabela para eu conseguir migrar meu processo. Não, mas a sua tabela está com a letra Z, ela vai demorar 2 meses para chegar. Então, na minha opinião, o segredo da adoção e para tornar menos traumático, sempre é traumático, tá bom? Menos traumático, é você levar a percepção de ganho para o negócio. Legal. Até complementando, né, essa pergunta, a Cecília colocou aqui, né? A identificação dos stewards e owners foi um processo tranquilo no Banco Pan? Como se deu? Como foi? Perfeito. Como a gente começou, e o topo da pirâmide ali que eu mostrei, ela tinha um patrocínio muito forte dos executivos do PAN, foi um processo de definição relativamente fácil. O que foi difícil foi explicar para todos o que é um owner, o que é um steward, qual que é a responsabilidade que ele tem deste título. E a gente teve muita sorte porque
grande parte do PAN e dos usuários de dados e dessas áreas produtoras e que usam dados, elas eram muito sêniores no que tange a como usar o dado. Então, ferramentas, SQL, domínio do conteúdo daquela informação e etc. Então, com isso, a gente teve, sim, uma adoção muito grande e uma proximidade muito grande com eles por conta de falarmos a mesma língua, tá bom? A grande dificuldade que a gente tem que vencer, e acho que deve ser de qualquer empresa, é que isso demanda tempo. Demanda o cara parar o que ele estava produzindo para sentar com a gente, explicar um dado, olhar a estrutura, preencher metadados, etc. Então, esse é o cara que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mesmo ele enxergando o valor, porque concorre com o dia a dia, mas é o que a gente tenta manter ali com cadências periódicas de acompanhamento, discussões e até o gamification ali para que ele se sinta atraído em fazer parte e cada vez aparecer melhor nos indicadores. Eu não estou ouvindo. Desculpa, tinha colocado no mudo. Não sabia se era aqui. Bom, tem uma pergunta aqui da Sarine. Tá? Samir, parabéns. A governança de dados no PAN engloba somente o ambiente analítico ou atuam desde o dado na origem? Se atua na origem, como é essa jornada? Ótimo, ótima pergunta. A gente colocou como um acelerador o dado no destino. Então, tudo que precisava pousar no nosso data lake tinha que estar governado. A consequência disso é que eu preciso olhar para a origem. Ou seja, eu não consigo trazer um dado de uma origem se eu não tenho metadados da origem. Afinal, ele vai pousar no data lake. Então, apenas a forma de priorização foi olhando o data lake. Mas quando a gente olha para trás do fluxo, né, o começo do fluxo, digamos assim, eu preciso olhar um modelo de dados, eu preciso olhar onde ele está armazenado, eu preciso olhar qual que é o conceito, qual que é o modelo dele. Então, tudo isso ele foi sendo trabalhado na cadeia completa com a priorização do que estava sendo levado para o Data Lake. Certo. Bom, tem aqui um conjunto de perguntas aqui. O pessoal está querendo saber sobre o catálogo, tá? Então tem as 3, 4 perguntas aqui. Tá né? bom. Então explica um pouco, Samir, como foi, né, a estratégia de desenvolver o catálogo, como é que foi isso desde o início? Perfeito. Como que a gente começou, né? Como eu comentei, a gente optou por não adquirir uma ferramenta de mercado, construir interno. Então a gente começou um processo de formiguinha mesmo, sentando com os stewards, com os owners, etc., listando todas as tabelas, definindo os cases, quais tabelas iriam, e a gente começou a fazer o preenchimento desses dados. No momento zero, no próprio Excel, definimos um template e começamos o preenchimento desse cara. E eu acho muito importante esse movimento, tá, gente? E aí, minha opinião, é muito difícil você ganhar tração no começo por adoção, por dificuldade de entendimento, por criar formatos para entender onde você quer ir, etc. Quando você pensa numa ferramenta de mercado, você já está pagando um custo absurdo quando você está ali montando a lojinha. Então, nossa estratégia foi, cara, eu vou começar bem pequenininho, etc., montando fluxo, processo, validação de acordo, com validação de qualidade do metadados, etc. E todo esse processo, hoje, ele está automatizado de forma que a gente consiga ter N versões de metadados sendo controladas, geradas pelos stewards, pelos times de engenharia, etc., passando pela validação da nossa governança de dados e sendo disponibilizado numa visualização que hoje a gente criou num DataVis, tá? Então, de fato, começou muito artesanal. Hoje os processos eles estão mais automatizados e a gente ainda tem um caminho a percorrer de deixar um pipeline de gestão de metadados 100% construído interno, automatizado e que garanta o processo end-to-end da informação, desde a geração até a visualização, com qualidade. Legal.
Bom, eu tenho uma pergunta, não é, para colocar também. Claro. Se você pudesse falar até um pouco mais no detalhe, seria interessante. Tá? Tá bom. Uma coisa que eu vi muito também no PAN foi a estratégia de comunicação, o capricho utilizado por vocês na comunicação. Você colocou algumas peças aqui, a gente olhou, assim, é notório o capricho, né? Você vê que tem um profissionalismo ali muito grande, né? Como é que foi isso? Como é que foi o envolvimento com outras áreas? Se você puder dar uma visão. Tô sim. Quando a gente começou, a gente tinha pouquíssimas pessoas no time, etc. E a gente tinha uma necessidade muito grande de fazer com que os tentáculos chegassem em todas as áreas, né? E aí, o grande ponto era como que eu tiro isso do nome da pessoa ABC, apesar de, obviamente, ser feito por essas pessoas, mas criam uma entidade única que é a governança de dados. Então, cara, começou tão simples quanto criar uma caixa de e-mail com o nome da governança de dados e todas as comunicações serem feitas através dela. Parece super besta, e de fato mas isso faz com que as pessoas comecem a criar uma importante entidade chamada governança de dados na cabeça. A partir dessa caixa, a gente começou a definir, junto com o time de endomarketing, figuras que representassem a governança de dados. Então, a gente tem o nosso bonequinho ali, que é o nosso, o nosso personagem de governança de dados, onde ele aparece em todas as comunicações e etc., que gera psicologicamente, ele gera uma conexão com as pessoas, né? Adicionalmente a isso, todas as comunicações de governança de dados seguem um template. Então, um cabeçalho específico, um texto com uma comunicação mais fluida, descontraída, sem termos muito burocráticos, mas que convide a pessoa a ler. E aí, adicionalmente a isso, a gente teve a sorte de conseguir montar aqui, junto do time super top, um treinamento com uma linguagem, com uma didática muito simples para que as pessoas entendam, né? A governança de dados, para quem não é da área, pode, num primeiro momento, criar um certo bloqueio em entrar dentro do mundo, entender mais detalhes e etc. Então, quando você muda a forma de comunicação com direcionamentos mais softs, digamos assim, com palavras menos técnicas, com uma comunicação com um personagem amigável, você começa a fazer com que a pessoa tenha interesse em ler. E foi um pouco do que a gente utilizou. E aí, adicionalmente a isso, a gente tem comunicações recorrentes. A gente tem o governança de dados em 1 minuto, que é uma pílula de conhecimento de governança de dados que a gente envia com uma dica sobre governança de dados. A gente tem a parte de indicadores que a gente manda ali, como que está a evolução. A gente tem toda a parte de evoluções e novos dados, né? Adicionalmente a isso, imagina que eu tenho um problema, aconteceu recentemente, a gente identificou um problema numa base que a gente recebeu de fornecedor. Cara, é a governança de dados que entra com essa comunicação, com todos os usuários mapeados, etc. Então, e só como último ponto, o portal da governança corporativa. Por quê? Cara, todo mundo abre o navegador de internet e vai para o portal corporativo. A governança de dados está lá. Novamente, com a ajuda do endomarketing, etc., com uma comunicação fluida, direcionada, etc., a gente começa a tocar em todas as áreas de negócio e fazer com que eles tenham mais facilidade de entender o tema e absorver a informação. Não é simplesmente um metadados, blá, 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 blá. Cara, a gente precisa mudar a nossa forma de comunicar. O Cadu, que é o nosso presidente, ele costuma dizer: quem entende muito do tema consegue simplificar e explicar para qualquer pessoa. Então é um pouco do que a gente tentou fazer aqui. Consegui, Berno? Respondi? Conseguiu. Parabéns pela apresentação, arrebentou.